De grãos vive um momento de atenção com a colheita de milho e o início também do plantio da soja. E aí, para a gente entender melhor esse cenário do mercado, vamos conversar agora com o CEO da Fox Digital Commodities, Donovan Maia. Bom dia, meu caro, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo ótimo, graças a Deus. Falo diretamente aqui do Rio Grande do Sul, estou na cidade de Ibirubá e as chuvas por aqui começaram. O frio já chegou já. Coisa boa, rapaz. E me conta aí, vamos começar a falar de milho, Donovan? Como é que está o mercado de milho aí? Depois a gente vai para a soja. Olha, o mercado de milho no Brasil, quando a gente fala do milho disponível, ele está um tanto estagnado. A gente teve uma colheita muito farta esse ano no milho, né? Então, vários produtores armazenaram seus produtos para poder esperar um preço um pouco melhor. Só que agora a gente já inicia a colheita do milho lá nos Estados Unidos, então o mercado ali. Bom, eu gosto de falar de preço para a gente poder se situar um pouco, tá, Sebastião? Quando a gente fala de preço, quando eu olho para a Bolsa de Chicago, o preço de hoje ali está na casa dos R$ 68, R$ 69, né, para o mês de setembro. Em contrapartida, aqui no interior, pensando aqui não, né, mas no estado de Goiás, que é o centro do Brasil ali, a gente está falando de milho na casa dos R$ 55, 50 a 55. Então ele tem uma certa estabilização nos preços agora e o produtor esperando para vender entre 53, 54 até R$ 60, que seria o preço alvo do produtor rural hoje. Mas ainda bastante milho guardado por causa dessa sobra. Então, assim, só que cada dia que passa há uma diminuição na disponibilidade. Os consumidores aí, que a gente vai falar de grandes consumidores, que seja para alimentação animal ou produção de etanol, por exemplo, que hoje já é uma realidade e a própria exportação levando, estão comprando de forma comedida para não vir o mercado todo de uma vez e elevar esse preço. E os produtores, à medida que vai se aproximando dos R$ 55, eles também vão liquidando posições. O sonho dele ali, o alvo ali está na casa dos R$ 60, mas quando chega nos 55, eles começam a liquidar alguns volumes. Isso eu estou falando de preço de interior, tá? Preço base centro-oeste, claro que São Paulo, Paraná, o milho é mais caro, mas é por causa da conta de frete. Mas há uma estabilização muito grande no preço do milho hoje, a gente pensando nisso, e o que conta até para essa estabilização é realmente também o início de uma safra que até o momento a expectativa é muito boa lá nos Estados Unidos. Um início de plantio ali na casa dos 5% mais ou menos, mas iniciando aí, plantio não, perdão, colheita lá nos Estados Unidos. Teve alguns problemas de doença por lá, mas ainda não tem como saber qual que é o impacto disso. Então, estamos esperando, mas a gente vê uma estabilização do preço do milho que ainda está sendo vendido, mas tem bastante milho guardado ainda, viu, Sebastião? Mas você vê essa possibilidade de chegar aos 60 e a orientação talvez seja esperar um pouco mais? Está certa essa estratégia do produtor aí de ir soltando gradativamente? Olha, tá certa no seguinte pensamento: quando o produtor ele decide armazenar, ele tem um custo ali entre vender na lavoura e decidir armazenar. Quando a gente fala disso, eu estou falando de custo de armazenagem. Claro que tem armazenagem mais barata, que é aquela armazenagem de silo bolsa, e tem armazenagem de silos metálicos. No silo metálico um pouco mais caro. Então assim, tá certo o produtor que consegue guardar e espera ter uma escassez para poder vender mais à frente. Tem uma boa possibilidade sim desse milho chegar ou até passar dos R$ 60 ali em novembro, dezembro, janeiro. Tem a real possibilidade. O grande ponto nisso tudo é a questão de fluxo de caixa, que a gente pede que o produtor olhe com bastante carinho para não ficar apertado nesse fluxo de caixa nesse tempo que vai passando. Ainda tem outro ponto agora, que é a questão do plantio da soja. E o produtor começa a voltar o operacional dele e as atenções para o plantio da soja, que começa agora no final de setembro, ele começa a olhar um pouco menos para o milho. E tem a questão da chuva que começa. Então, para quem guardou em bolsão, tem aqueles riscos de perda de qualidade, se o local de armazenagem muitas vezes na lavoura ali não estiver muito bem armazenado, pode ser que entre água, fungo e perde qualidade. Então o ideal é essa liquidação de posições para quem precisa desse dinheiro até agora, quase que início de outubro, né? Agora, quem pode esperar e como conseguir esperar até dezembro, janeiro, muito provavelmente vai pegar preços melhores, mas é uma questão muito de fazer conta de fluxo de caixa, porque é normal, tá, Sebastião? O preço vai subir? Muito provavelmente. É muito raro chegar lá na frente e o preço ter caído. Isso nos últimos 10 anos aconteceu 2, 3 vezes, na verdade, pelas análises que nós fizemos, foram coisas muito pontuais. Geralmente o preço sobe
quando vai diminuindo a disponibilidade. Está tudo certo e normal, mas tem que ver o fluxo de caixa. Acreditamos que o milho vai subir tanto quanto aconteceu no passado? Não, não é uma previsão pela quantidade de milho que foi colhida, tá? Ano passado a gente teve elevações de preço chegando aí, saindo de 45 e depois lá em janeiro, fevereiro, março, topando 70, 75, 80 reais. Então, uma elevação de preço muito grande. Esse ano não tem essa expectativa disso acontecer. Então, se for essa expectativa, a chance é muito baixa. É uma chance de elevação, mas ainda pequena, ali na casa dos 60 reais, provavelmente. Claro que fazer previsão assim é difícil, né? Mas é porque o mercado realmente tem muito milho. A não ser que aconteça uma demanda muito grande de uma hora para outra, um problema climático muito grande a nível mundial. Mas hoje, pela quantidade de milho que nós temos, vai subir preço, mas pouco ainda. Então, vale a pena guardar quem está com fluxo de caixa mais tranquilo. Não, e a sua previsão é com base em outros anos, né? Na experiência que vocês têm já neste mercado também, né? Quer dizer, mesmo com a oferta maior lá dos Estados Unidos, a oferta de colheita agora, se puder, quer dizer, é o tempo de muita gestão nos negócios, né? Muito trabalho lá, quem está no escritório, quem está no escritório da fazenda trabalhando, muita consultoria para saber qual é a melhor posição nesse momento. Beleza, para o trigo, para o milho. Vamos lá para a soja. Você falou que está chovendo aí no Rio Grande do Sul, né? Tanta gente aqui para cima esperando a chuvinha para começar a plantar, não plantar aí no pó a nossa soja. Mato Grosso já livre do vazio. Mas também, qual é a expectativa para essa safra aí? Produtores estão travando já pelo menos o custo. Como é que a gente vê para o mercado de soja agora? Nós estamos ouvindo, Dona Van? Ele não me ouve agora. Está me ouvindo, Dona Van? Eu não consigo ouvir você. Seguimos por aqui, então? Bom, a gente vai voltar essa conversa com a Dona Van, claro, para trazer mais informações aí sobre esse momento, que é bastante tenso e, ao mesmo tempo, de muita organização do produtor, né, para poder trazer para a sua renda, para o seu bolso, a melhor decisão, né? Então, a gente vai voltar a contextualizar com ele toda essa situação numa outra oportunidade. Época agora de plantio de milho, aliás, de colheita de milho e de início de plantio de soja. Dona Van, volta comigo? Isso. Me ouve agora, Dona Van? Sim. Sebastião, vamos lá falar de soja. Vamos lá para a soja agora. Siga lá. Olha só, a gente tem duas situações, só que diferente do milho, porque o milho ainda a gente vai plantar safrinha, então eu olho pouco para o futuro. Estou olhando muito mais o milho produzido disponível, né? Na soja, nós temos a soja disponível e realmente nós temos bons preços em relação ao que a gente teve na colheita, que foi ali na casa dos 115, até 120 reais, nós tivemos isso na colheita, e hoje nós vemos possibilidade de vender isso até a 130 reais. Então não foi uma alta expressiva, mas nós tivemos uma alta sim em relação à soja, mas ela segue o mesmo caminho do milho, tá? Não está precificado ou com uma possibilidade muito grande de elevação de preço, mas é claro que a soja ainda tem um fator político aí muito pesado, depende aí de falas do Lula, falas do Trump, o que vai acontecer, se tem um tarifaço, se não tem. Então, assim, é delicado, só que o que a gente está vendo aí, olhando para o passado, para o horizonte futuro, em condições normais de temperatura e de pressão, é uma elevação do preço de soja esse disponível, mas sem se elevar demais. É realmente aí a oferta e demanda, como vai consumindo, vai aumentando um pouco o preço. Como eu falei, no início da colheita da soja, aqui no estado, lá no estado de Goiás, um balizador aí, na média de 115 a 120 reais, hoje a gente tem soja no interior aí, na casa de 130, 132 reais como os preços máximos. Só que agora a ótica não é o foco não está bem nessa soja disponível. Está na soja futura. E aí nós temos uma oportunidade muito grande nessas últimas 2 semanas, viu, Sebastião? Nós vimos cotações muito baixas ali, próximas a 10 dólares, que é a cotação que nós temos hoje. Se eu for olhar o mercado disponível, o mercado presente, na casa dos 10 dólares, e aí você fala assim, mas por que está o preço chegando a 130, 132? É porque está tendo prêmio para levar a soja disponível. Como eu ainda não tenho um prêmio muito grande para a soja do ano que vem, porque tem uma safra aí que parece que vai ser muito boa no Brasil novamente, então o prêmio é reduzido. O que nós estamos olhando para o ano que vem? Houve uma elevação no preço de Chicago, a soja agora lá em Chicago na casa dos 10 dólares e 65. Então o que a gente está vendo? Soja na casa acima dos 10,60, 10,70 é um bom número para comercializar e fazer média. Então o produtor, a gente está indicando inclusive vendas em Chicago acima de 10 dólares e 70, chegamos a 10 dólares e 90,
Por quê? Porque é um preço bastante acima do que nós vimos no último ano como um todo, nos tetos máximos, e acima do que nós temos no presente. E aí, nesse momento aqui, eu vou trazer para reais por saco, para trazer um pouco mais para a realidade. A gente estava tendo negociações na casa de 110, 110, 110, 110, 108, e agora, nessas últimas 2 semanas, chegamos a ter negócios aí na casa de 115, 116, até 118, até 120 reais para o ano que vem. Então, são boas oportunidades pontuais que estão acontecendo para fechamento de contrato futuro, viu, Sebastião? Isso aconteceu semana passada e essa semana também está acontecendo. Se segurar, né? Às vezes tem expectativa de que vai mais, de que ganha mais, de que vai aumentar, mas enfim, é essa gestão que a gente falava também para o milho, né, dona Van? Não dá para, às vezes, ficar com essa ambição tão aflorada aí, né? Não, vou até passar um cenário, tá? O custo de produção ele está muito alto e os preços de venda lá na frente já tem meses que não estão variando positivamente para cima. O grande risco as margens estão apertadas. Se esse preço varia para baixo, pode ser que eu tenha um problema muito grande ali em relação à margem. Eu posso entrar no negativo. É por isso que a gente alerta tanto. Se você está tendo margem e pegou um pico de preço, conseguiu fazer, você não vai vender toda a sua produção, mas vai vender escalonadamente. Nossa indicação é entre 30% e 50% de venda nesse momento, porque você já segura boa parte da sua produção ali. Claro que é difícil você ficar fazendo tanto contrato futuro, porque você não sabe como vai ser o plantio. Mas de acordo com as expectativas de clima e tudo, parece que a safra brasileira vai iniciar muito bem. Então, assim, a nossa indicação é que os produtores façam travamentos escalonados e que entrem aí pelo menos com metade da sua produção travado para o ano que vem. Claro que isso depende muito de fluxo de caixa, da conta de cada um. A conta de arrendo hoje é muito alta. Então, mas só para um pensamento, tá? Quanto mais apertado, quanto menor tá a minha margem, mais você tem que travar para não correr menos risco, porque se o preço cai, você corre risco de ficar no negativo, o negócio não pode ficar no negativo. Agora, se você tem uma margem maior, tem mais espaço para poder esperar preços melhores, negociação e deixar um pouco mais exposto. É a nossa metodologia que a gente usa aqui, e com esses picos de preço, como eu disse, dá 3, 4 reais acima como pico de preço, é a oportunidade de ir lá e fechar pequenos lotes para poder melhorar a média de comercialização. É a estratégia do negócio, né, dona Van? Não adianta produzir bem, a safra sim tem uma expectativa de ser boa em termos de volume, mas o que importa é a margem, né? O que sobra ali no bolso. Não adianta ter tantas sacas por hectare aí de produtividade, e é preciso sim, mas é o que sobra, a margem, o custo, reduzir o custo que der dentro da porteira, né? Porque o mercado, o produtor não tem muita ingerência, não consegue muito. Agora, dona Van, para a gente concluir, e esse ano, eu diria, eu não sei, você vai dizer para mim aí, a gente está num momento de mercado atípico por conta do tarifaço ao mesmo tempo, é um momento mais delicado que anos anteriores, a gente nunca viveu uma situação dessa, um momento aí de colheita do milho, de início da soja, do plantio da soja, e aí também de negociações já. Esse tarifaço interfere de alguma maneira, né, dona Van? E de que maneira? Olha, Sebastião, não vou falar nem que é um momento ele é desafiador, mas eu vou dizer que ele é mais sensível. Mas olhando do lado do copo meio cheio, nós temos uma demanda alta aí por biocombustíveis. Isso afeta tanto soja quanto milho, afeta positivamente. Então, ao mesmo tempo que nós temos notícias de tarifaço, olha, vai ficar mais caro, vamos perder competitividade. Por outro lado, a gente vê um mercado global também com apetite para poder comprar esses grãos. A gente vê exportações aumentando, às vezes olhando para o mercado interno, adquirindo proteína animal aqui, às vezes com mais força. Então, eu acho que é o seguinte, nós estamos num momento delicado, mas num momento que a gente tem que olhar muito para a comercialização, com a lupa muito grande em cima disso para pegar oportunidades, porque o mercado ele não vive muito de oferta e demanda. Na verdade, ele já viveu um pouco mais de oferta e demanda para refletir no preço. Ele vive muito mais de notícias do que vai acontecer com essa oferta e demanda do que a própria conscientização. Como eu te falei agora, nós temos uma colheita acontecendo nos Estados Unidos de milho, que ela começou a colheita de milho. Tudo bem, nós tivemos notícia de superprodução, joga o preço lá para baixo. Nós temos uma notícia, nós temos área que às vezes não vai colher porque eu tive doença. Joga o preço do milho lá em cima. Então, a notícia precifica muito antes do que realmente o fato acontecer. Então, nós estamos vivendo um momento de hipersensibilidade dos preços em relação às notícias. Só que, olhando o copo meio cheio, quando acontecem certas notícias, o produtor tem que ir lá e fechar bons negócios. Então, ter preços alvos e conseguir fechar os seus negócios ali pontualmente para certos lotes é o que vai garantir sustentabilidade. Olhando do lado do copo meio cheio, tá, Sebastião?
A especulação é que mexe com o mercado, né, dona Van? E aí a importância da boa informação, né, da boa consultoria, de buscar, é claro, os seus consultores aí que podem lhe dar a melhor orientação, fazer a boa gestão nos seus negócios. É isso por hora, dona Van. Mais alguma recomendação para a gente fechar essa nossa conversa aí? Não, para fechar aqui é realmente que o produtor olhe com tanto carinho que ele olha para o seu plantio, a escolha de seus insumos e o manejo da sua lavoura, que ele olhe para a comercialização e a precificação dos seus produtos, que um multiplica o outro. A gente sempre gosta de dizer isso, mas um multiplica o outro e o resultado disso tudo, menos custo, é o que você falou, é a importância que deixa o lucro no bolso. Afinal, a gente é apaixonado por esse agro, mas ele é um agronegócio e negócio tem que ter rentabilidade e sustentabilidade. Que coisa boa. Muito bom falar com você, meu caro. Uma conversa proveitosa aqui. Fico feliz. Um abraço grande. Até mais. Igualmente, Sebastião, um abraço. Que Deus abençoe nosso agro.